Olá meus inscritos! Essa semana vamos ter 20 vídeos adicionais, graças às doações do Antônio Moraes de Araújo Neto, Anderson Diego da Silva Machado e Giovanni Reis da Silva. Muito obrigado! Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio avô Uzumaki. Capítulo 229. Presente de nascimento. Os exames Chunin chegaram ao fim. Parafraseando um professor de matemática, houve um, e apenas um, candidato que se tornou um Chunin. O nome do candidato não surpreendeu Masahiko, Kakashi Atake. Isso também rendeu a Masahiko 10 pontos de testemunha. Obito estava definitivamente um pouco descontente com o resultado, mas Masahiko não se deu ao trabalho de consolá-lo. Ele havia se saído muito mal no exame Chunin. Mesmo que agora tivesse força de nível Jonin, com esse QI, provavelmente ainda seria nocauteado por Gai. Ele desperdiçou minha orientação, murmurou Masahiko para si mesmo. No fundo, ele sentia que havia ensinado a Obito seu trunfo na manga, seus golpes finais. O tempo passou, e mais meio mês se passou, levando a data para meados de maio do ano 43 de Konoha. A data prevista para o parto de Mikoto estava se aproximando cada vez mais, mas Masahiko percebeu que a atmosfera em Konoha havia se tornado opressiva. Atualmente, embora se possa dizer que vários clãs em Konoha estejam florescendo, os dois maiores clãs ainda são o Senju e o Uchiha, inalterados desde o início. Esses dois clãs não haviam sido particularmente numerosos nos últimos anos, mas juntos, detinham um quarto do poder de combate de Konoha. Felizmente, a relação hostil herdada do período dos estados combatentes não havia mudado, apenas fora temporariamente suprimida. Há alguns anos, quando Mikoto Uchiha se casou com um membro do clã Senju, algumas famílias entraram em pânico, temendo uma mudança de regime em Konoha. Felizmente, os desdobramentos subsequentes foram relativamente normais. Após o casamento de Mikoto Uchiha, o clã Uchiha prestou pouca atenção à filha que se casou com um homem de fora, como se a tivessem excluído da família. Principalmente quando Navaki e Mikoto passaram 4 anos inteiros sem ter filhos, essas famílias se sentiram mais tranquilas. Mas inesperadamente aquela loja de esculturas caríssimas, no movimentado distrito de Konoha, começou a vender suplementos e lançou umas pílulas de remania de 6 sabores que permitiram que Navaki e Mikoto concebessem. Isso irritou muita gente. Se a criança nascesse com a constituição Senju ou com o poder ocular Uchiha, tanto fazia. Os dois clãs poderiam até se destruir por causa disso. Mas se a criança possuísse ambos, a constituição e o poder ocular, ela poderia realmente se tornar o elo que uniria os dois clãs. Sem que Masahiko soubesse, inúmeras pessoas rangiam os dentes de ódio em sua loja no Taobao. Mas ainda assim iam lá secretamente comprar um frasco de remédio. Felizmente, o povo do mundo de Naruto era relativamente simples. Eles não tinham presenciado muitas campanhas difamatórias ou exércitos de trolls da internet. Caso contrário, boatos como a loja do Taobao vende remédios falsificados já teriam se espalhado por Konoha há muito tempo. No entanto, embora esses rumores não tenham se espalhado, Masahiko gradualmente percebeu que algo estava errado. Nos últimos dias, o número de pessoas que vinham à loja havia aumentado visivelmente. Elas não compravam remédios, mas o olhavam com olhares peculiares. A maioria pertencia a pequenos clãs. Tanto no período dos reinos combatentes quanto em Konoha, se um pequeno clã quisesse ter voz ou um senso de segurança, precisava se aliar a um grande clã, sendo Senju e Uchiha as principais escolhas. Portanto, o conflito entre essas duas famílias também se estendeu aos pequenos clãs. O que esses pequenos clãs mais temiam era uma união entre os dois gigantes. Embora Masahiko fosse um pouco lento, ele não era estúpido. Depois de um tempo, ele percebeu o que estava errado. Os vários clãs de Konoha estavam obviamente mais preocupados com os movimentos do Senju e Uchiha. O que diabos eles estão fazendo? Masahiko achava difícil entender os pensamentos daquelas pessoas. O que isso tinha a ver com eles, independentemente de os clãs Senju e Uchiha se unirem ou não? Com a aproximação do prazo final, no final de maio, Masahiko tomou uma atitude. Ainda confiando Sara aos cuidados do Ichiraku Ramen, Masahiko fechou a porta da loja e saiu vagando por Konoha. Quando retornou uma hora depois, ele havia voltado à sua aparência original e caminhava abertamente pelo portão principal de Konoha. Contudo, sua aparência naquele momento era realmente estranha. Em sua mão esquerda, ele segurava um objeto de formato peculiar. Era Optimus Prime transformado em um caminhão. Em sua mão direita, ele segurava um pequeno gatinho branco, que observava atentamente o ambiente ao redor. Era isso que ele acabará de trazer da capital do fogo. Esses eram os presentes que Masahiko havia preparado. Ele realmente não conseguia esperar pela comemoração dos 100 dias ou pelo primeiro aniversário. Ele simplesmente os daria à criança assim que nascesse. Navaki ou Mikoto poderiam guardá-los por enquanto. Ancião Masahiko, o que você está fazendo? Perguntaram os dois ninjas que guardavam o portão confusos. Masahiko sorriu. Ouvi dizer que o filho de Navaki está prestes a nascer. Estou aqui para entregar um presente de nascimento para a criança. Presente de nascimento? Os dois pareceram perplexos enquanto observavam Masahiko se afastar. Em menos de meia hora, a notícia de que Masahiko Uzumaki, o grande ancião da terra dos redemoinhos, viera para dar um presente de nascimento ao filho de Navaki Senju e Mikoto Uchiha se espalhou por toda Konoha. Após um momento de espanto, todos os clãs começaram a praguejar. Ter um bebê e ainda ter que comprar presentes? Não havia outra alternativa. Já que Masahiko havia oferecido um presente, eles não ousaram deixar de oferecer um, então todos começaram a se preparar.
Dentro das instalações do clã Senju, Mito também olhou sem entender para as vestimentas peculiares de Masahiko. Segundo avô, o que é isso que você tem na mão? Ah, este é o presente de nascimento que preparei para Hitian. Masahiko gesticulou com Optimus Prime, fazendo-se transformar para mostrar Mito. Se for uma menina, darei a ela este gatinho. Mito sorriu amargamente. Segundo avô, deixando de lado como um recém-nascido deve brincar com essas coisas, esse nome é Hitian. Masahiko fez uma pausa e assentiu. É verdade, Hitian é um pouco feio. Que tal Outian? Outianzu? Masahiko olhou para Optimus Prime novamente. Contanto que você esteja feliz, Masahiko ponderou novamente. Se for uma menina, esse nome não parece muito certo. Qual seria um bom nome para uma menina? Mito queria mesmo dizer, mesmo que seja um menino, nenhum desses nomes soa bem. Tio avô, você está aqui. Tudo parece mais brilhante quando você está feliz. Navaki entrou com o rosto corado e cumprimentou Masahiko. Masahiko olhou para ele com um sorriso. Você deveria ficar em casa e cuidar da Mikoto. Eu estou bem, só trouxe 2 presentinhos. Navaki sorriu sem jeito. Minha irmã está cuidando da Mikoto com muito carinho todos os dias. Não preciso me preocupar. Ela disse que falta cerca de uma semana para o nascimento do nosso filho. Ela vai cuidar muito bem dele durante esse tempo. Masahiko ficou sem palavras. Mesmo sendo um cachorro sozinho, ele sentiu que havia algo de errado nas palavras de Navaki. Navaki claramente tem uma personalidade destinada a uma vida solitária. Ele só teve a sorte de fisgar a Mikoto, murmurou Masahiko. E de fato, Mito também pareceu desapontada com ele. Será que o cuidado da pequena Tsunade pode ser o mesmo que o seu? Empurrando Navaki para fora, Masahiko murmurou. Ainda falta uma semana? Já está quase aí. Miau, um miado de gato soou, fazendo a pálpebra de Masahiko estremecer. Ainda falta uma semana. E quanto a este gato? Segundo avô, se for um menino, este gato. Disse Mito lentamente. Provavelmente não posso devolver. Masahiko suspirou. Posso dar para Sara. Garotas costumam gostar desse tipo de bichinho fofo. Capítulo 230. Quero morrer. Início de junho. Todos em Konoha estavam com os olhos voltados para as instalações do clã Senju. Ninguém sabia como Tsunade havia chegado a essa conclusão, mas ela disse que Mikoto daria à luz no dia 4 de junho. Essa notícia vazou de alguma forma. Portanto, em 3 de junho, Kagami Uchiha trouxe os 3 anciãos do clã para se hospedarem nas terras do clã Senju, tornando-se vizinhos de Masahiko. Masahiko ficou sem palavras diante disso. O que é isso? Olhando assim, você está com medo de que Mikoto seja abandonada depois de dar à luz? Ou que os Senju escondam a criança? Diante dos poucos membros do clã Uchiha, Masahiko permaneceu em silêncio. Kagami Uchiha sorriu amargamente e não disse nada. Ele também não queria vir, mas... O filho de Mikoto certamente herdará meu poder ocular. Se os Senju tratarem mal essa criança, não me culpem por levá-la de volta. O orador era o grande ancião do clã Uchiha. Ele era da geração do avô de Mikoto, aparentemente seu segundo avô. Masahiko suspirou. Sim, sim, sim. A criança herdará o poder ocular do clã Uchiha. Andará e correrá assim que nascer, possuirá chakra infinito naturalmente e terá os olhos Manjek Sharingan. Todo esse é o poder da linhagem Uchiha. Depois, será temido e desprezado pelo clã Senju, e então ostracizado. Após ser levado de volta para o clã Uchiha, dará continuidade às gloriosas tradições do clã. Honestidade e confiabilidade, as 8 honras e as 8 vergonhosas e tudo mais. Ancião Masahiko, você, cof. Do outro lado da mesa, o grande ancião do clã Uchiha tossiu violentamente. Muito bem, sua saúde está tão debilitada com menos de 60 anos, você deveria falar menos. O grande ancião Uchiha quase morreu de raiva. Naturalmente não estavam apenas Masahiko e os 4 membros do clã Uchiha na sala, Mito, Kenji e outros também estavam presentes. No entanto, com Masahiko ali, eles sentiram que não precisavam falar e apenas riam baixinho em silêncio. Após um longo tempo, o grande ancião Uchiha se acalmou com o apoio dos outros 2 anciãos e se preparou para falar novamente. Masahiko interrompeu, não fale ainda. Kagami, o que você quer dizer com isso? Kagami balançou a cabeça. Estou aqui apenas para ver o nascimento da criança. Não me importo com mais nada. Masahiko sorriu. Presumivelmente, Kagami Uchiha também estava indefeso por dentro. Qual a utilidade de tanta ansiedade? A criança acabou de nascer. É impossível que ela já nasça com um par de Sharingan. O que você pode concluir disso? Desde recém-nascido só se podia ter uma ideia geral. No mínimo, seria preciso esperar até que ele tivesse 4 ou 5 anos e começasse oficialmente o treinamento para perceber seu talento. Ao ouvir essas palavras, Kagami Uchiha soltou outro longo suspiro. Ser o chefe do clã Uchiha estava encurtando sua vida. O grande ancião Uchiha recuperou o fôlego e manteve a postura firme. Ancião Masahiko, cumprimos a condição que o senhor propôs naquela época. Se os Senju não cumprirem o acordo no futuro, o senhor não poderá ser parcial. Masahiko pareceu confuso. Que condição eu propus? O velho do outro lado da mesa ficou vermelho. Minha neta Meilin casou-se com Fugaku. Masahiko ficou atônito por um longo tempo antes de se lembrar do que estava acontecendo. Naquela época, pelo bem de Itachi e Sasuke, ele havia sugerido que Fugaku se casasse com Oguma Uchiha Meishi ou algo bonito. Ele não esperava que essas pessoas levassem isso a sério.
A situação entre o Senju e vocês naquela época, bem, não tem nada a ver com essa primeira criança. Vamos conversar sobre isso se houver uma segunda criança. Mas Aiko não estava muito confiante quanto a isso. Se não fosse por ele, Navaki quase teria morrido sem descendentes. O velho do outro lado da mesa ainda estava insatisfeito. Este primeiro filho, se minha linhagem Uchiha prevalecer, teremos que ficar com metade dele. Mas Aiko ficou sem palavras. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando chegar a hora, dividirei a criança ao meio e a enviarei para você. Ao ver o velho com a aparência de que poderia morrer a qualquer momento, sua saúde tão debilitada para uma idade relativamente jovem, mas Aiko sentiu-se verdadeiramente impotente. A criança ainda não nasceu. Não vamos falar sobre isso. Diga-me como Fugaku está. Mas Aiko estava um tanto preocupado com ele. Fugaku está bem, respondeu Kagami. Meilin engravidou recentemente. Mas Aiko ficou surpreso, mas logo em seguida soltou um suspiro de alívio. Pelas datas, Itachi deve ter por volta dessa idade. Espero que a tal força de correção mundial faça seu trabalho. Nesse instante, um membro do clã Senju bateu à porta. O terceiro Hokage chegou, relatou o visitante. E bastante gente se importa. Mas Aiko sorriu, percebendo não só Hiruzen, mas também muitos rostos familiares. Ancião Masaiko, senhora Mito. Os recém-chegados cumprimentaram-no juntamente com Mito primeiro, e depois encontraram lugares para se sentar. Além de Hiruzen, os visitantes incluíam outros discípulos de Tobirama e o chefe do clã Hyuga. Todos estão bastante à vontade para se preocuparem com a questão dos descendentes do Senju, disse Masaiko com um sorriso. Hiruzen sorriu amargamente. Não posso evitar. Toda Konoha está de olho neste lugar, eu tinha que vir. Masaiko não dificultou as coisas para ele. Observou o grupo liderado por Hiruzen e Danzo discutindo com o Senju e o Uchiha. Em resumo, havia apenas um significado. Com a Guerra Mundial Ninja se aproximando nos últimos anos, eles esperavam manter a estabilidade da Vila Ninja. Além disso, Hiruzen prometeu que assim que a guerra terminasse, proporia a eleição do quarto Hokage e não a decidiria unilateralmente. Isso resultou em Senju e Uchiha se encarando sem expressão alguma. Hiruzen disse Kagami impotente, quem disse que nos uniríamos ao Senju para tomar o cargo de Hokage? Hiruzen ficou estupefato. Toda a aldeia está dizendo isso agora. Foi Danzo quem soube falar. Sabemos que você não vai fazer isso, mas estamos preocupados que alguém possa provocá-lo, então estamos tomando precauções com antecedência. Depois disso começou todo tipo de discussão. Mas Aiko ignorou tudo, enquanto Mito estava cheia de preocupação. Finalmente, ao anoitecer, eles dispensaram a equipe de negociação de Konoha. O Senju e os Uchiha trocaram olhares e sorriram amargamente em tácito entendimento. Mas Aiko voltou para seu quarto com um sorriso, aguardando a chegada do dia seguinte. Na cama, Masaiko se revirou pela primeira vez em muito tempo. Nascerá amanhã. Tsunade está certa ou não? Hitian, não. Tianzu será menino ou menina? Por algum motivo, ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Pare com isso. Justo quando ele não conseguia dormir, o gatinho se esfregou nele. Ele havia se tornado um escravo dos gatos naquela semana. Foi só depois da meia-noite que a mente de Masaiko foi se esvaziando aos poucos, e ele estava prestes a adormecer quando, de repente, começou a fazer barulho lá fora. Tio-avô, a Mikoto está dando à luz. A voz de Kenji veio de fora da porta. Eu sei. Masaiko se virou e se levantou, murmurando para si mesmo que Tsunade era precisa até demais. O clã estava muito animado. Como Tsunade estava cuidando dela pessoalmente, Mikoto não foi ao hospital de Konoha, mas ficou em casa. Do lado de fora, um grupo de pessoas esperava. Após cerca de 1 hora, o choro alto de um bebê ecoou pelo quarto, trazendo alívio a Masaiko. E como previsto, um instante depois, Tsunade saiu segurando o bebê, anunciando que era um menino. Navaki observava atentamente de lado. Optimus Prime é muito útil. Masaiko suspirou. Em vez de correr para ver o bebê, ele puxou Navaki para um canto. O nome da criança é Hitian ou Tianzu? Navaki fez uma pausa e sorriu sem jeito. Mikoto não concordou. Ela deu um nome a ele. Masaiko lançou um olhar furioso. Essa nora. Qual é o nome? Itachi. Itachi Senju. Hehe. Masaiko de repente quis morrer. Capítulo 231. Estou muito feliz. Você se atreve a renomear a criança para Senju Itachi? Masaiko hesitou por um longo tempo antes de suspirar e falar. Navaki ficou boquiaberto. Deixa pra lá, tanto faz. Masaiko acenou com a mão, sem vontade de olhar para o bebê, e se virou para voltar ao seu quarto. Miau. Assim que ele entrou pela porta, o gatinho correu até ele e se esfregou em seu pé, indicando que estava com fome. Masaiko pegou o peixe, encostou o focinho na orelha, pegou um pedaço de peixe seco, esfarelou-o e deu para o gatinho comer. Navaki tinha um filho lá. Assim que eu der o Optimus Prime para ele, você poderá ficar ao meu lado. Ignorando se o gatinho conseguia entender, Masaiko começou a divagar. Já faz 111 anos desde que viajei para o mundo de Naruto. E 111 anos. Esse número é bem ridículo, assim como eu. A princípio, eu esperava simplesmente seguir o fluxo, viver por 150 ou 60 anos acompanhando o enredo e assistir a uma versão live-action de Naruto. Mais tarde, depois de interagir com os personagens da história original por um longo tempo, eu não queria que eles terminassem como terminaram no original. E não queria que o clã Uzumaki fosse dizimado, então comecei a mudar as coisas. Salvei Tobirama, tirei a vila oculta da nuvem Komogakuri do grupo das 5 grandes nações e selei Zetsu Negro.
Embora muita coisa tenha mudado, senti que podia reverter a situação. Minato e Kushina ficaram juntos devido a várias coincidências e ao meu empurrão, o que me deixou mais tranquilo. Então surgiu uma Akatsuki que inexplicavelmente corrigiu o rumo da história. Na verdade, fiquei secretamente feliz. Senti que nada realmente mudaria e que tudo voltaria aos trilhos. Miau, o gatinho terminou de comer um pedaço de peixe seco, e Masahiko deu-lhe outro pedaço. Mesmo quando Mikoto se casou com Navaki, não achei que fosse grande coisa. Afinal, um transmigrador veterano me disse que existe algo como a Força Corretiva Mundial. Ao falar da Força Corretiva Mundial, Masahiko subitamente se irritou. Que se dane a maldita Força Corretiva Mundial, cujo filho não puxou ao pai, mas sim à mãe. Miau? A voz do gatinho mudou de tom, assustada. Masahiko suspirou e acariciou o gato. Quando meu eu do futuro me disse para não me surpreender muito com o que aconteceria em mais de meio ano, seu rosto estava repleto de um sorriso travesso. Imaginei que nada de bom aconteceria. Como não me surpreender? É quase um susto. Masahiko ficou cada vez mais preocupado enquanto falava. Esquece, eu não consigo controlar isso de qualquer forma. Além disso, é difícil dizer agora. E se o filho que Fugaku está para nascer se chamar Uchiha Itachi? Pensando nisso, Masahiko deu uma gargalhada. Senju Itachi contra Uchiha Itachi, quem ganha e quem perde? Hehe, sonhando acordado de novo. Masahiko zombou de si mesmo. Senhora Mito. Senhora Mito. O ruído repentino vindo de fora assustou Masahiko. Ele se levantou abruptamente com o coração afundando aos poucos. Mito, ela. Masahiko saiu correndo da sala e viu Mito cercada por um grupo de membros do clã Senju. Ela segurava o recém-nascido Senju Itachi nos braços, com Tsunade e Kushina apoiando de cada lado. Sua aparência jovial havia desaparecido, a marca em sua testa sumira, restando apenas uma cabeça cheia de cabelos brancos e um rosto repleto de rugas. As expressões dos poucos membros do clã Uchiha eram igualmente complexas. Quaisquer pensamentos que tivessem foram relegados ao fundo de suas mentes. Nada podia ser mencionado em um momento como aquele. Todos, voltem para seus lugares. Masahiko olhou para a multidão e repetiu, não fiquem todos aglomerados aqui. Voltem para seus lugares. A multidão se dispersou aos poucos, e Masahiko caminhou até ficar ao lado de Mito. Segundo avô, prepare-se para transferir a raposa de 9 caudas. Kushina, você está pronta? Masahiko ficou estupefato. Ele jamais imaginaria que a primeira frase de Mito seria essa. Ao ver sua expressão, Mito entregou a criança em seus braços para Tsunade, um sorriso surgindo em seu rosto. Ver meu bisneto com meus próprios olhos não me traz nenhum arrependimento. Ao contrário de você, eu não poderei esperar pelo nascimento da 5ª ou mesmo da 6ª geração. É mesmo? Masahiko suspirou. Não há pressa para a raposa de 9 caudas. Comigo aqui, mesmo que a raposa de 9 caudas morra, meu eu atual pode reunir seu chakra. Isso também é bom. Posso observar o Itachi mais algumas vezes. Confio o desenvolvimento dele a você. Com você no clã Uzumaki não estou muito preocupada. Mas o Senju. Mito olhou para os lados. Embora Tsunade, Navaki e Kenji sejam talentosos, ainda não se comparam a Tobirama, e certamente não a Shirama. Agora que temos Itachi, contanto que ele cresça, o clã Senju poderá prosperar por pelo menos mais 60 anos. Masahiko fez uma pausa, examinando cuidadosamente a criança nos braços de Tsunade. Corpo sábio. Um corpo sábio completo finalmente apareceu novamente no clã Senju? Entendo, Mito. Vou garantir que ele cresça sem problemas. Vovó Mito. Kushina soluçou baixinho ao lado dela. Como uma Uzumaki que viveu em Konoha por anos, ela tinha um laço muito profundo com Mito. Mito observou as expressões de todos ao seu redor e sorriu novamente. Não se apressem em ficar de luto. Se não nos apressarmos em transferir a raposa de 9 caudas, posso viver por pelo menos mais 10 dias ou meio mês. Não é como se eu fosse morrer hoje. Masahiko também se pronunciou. Navaki, você deveria ir cuidar da Mikoto. Não é crítico aqui com a Mito agora. Após pensar por um momento, Masahiko acrescentou. Tsunade, você também vai. Vocês 4 do clã Uchiha, voltem primeiro para o seu clã. Não fiquem aí parados. O grande ancião Uchiha hesitou em falar, mas foi encarado de volta por Kagami. Os 4 saíram rapidamente. Claro, não para descansar, mas para retornar ao clã e discutir como sobreviver à turbulência que se seguiria em Konoha. O status de Mito em Konoha não era inferior ao de Hiruzen, talvez até superior. Masahiko também afastou o restante da multidão Senju e acompanhou pessoalmente Mito de volta ao seu quarto. Segundo avô, não fique triste. Você não sabia que esse dia chegaria? Masahiko balançou a cabeça e sorriu. Enviei a Shirama, enviei Tobirama. Já me acostumei com isso. Não há tristeza alguma. Enquanto falava, o nariz de Masahiko se encheu de azedume, e ele rapidamente mudou de assunto. Deixe-me criar uma barreira de selamento para esta sala para que o chakra da raposa de 9 caudas não vaze. Enquanto Masahiko montava a barreira, Mito observava de lado e falava. Segundo avô, você não parece muito feliz com o nascimento de Itachi? Masahiko fez uma pausa, depois balançou a cabeça com um sorriso. Não, como isso seria possível? Embora eu não saiba o motivo, sempre sinto que você quer que tudo se desenvolva de acordo com uma certa trajetória. Itachi se desviou dessa trajetória? Masahiko sorriu amargamente. Eu te disse há muito tempo, ser tão inteligente significa que você não terá amigos. Você também não tem nenhum amigo? Masahiko fez uma pausa e sem qualquer pudor acrescentou. É porque eu sou ainda mais inteligente.
Mito balançou a cabeça com um sorriso. Não importa o que aconteça, Itachi nasceu. Estou muito feliz. Kenji está muito feliz. Tsunade, Navaki e Mikoto estão todos muito felizes. Você realmente não está feliz? Masahiko completou o último selo da fórmula de selamento, e uma leve luz azul surgiu ao redor do quarto de Mito. Ele olhou para o céu estrelado e depois para o rosto enrugado e sorridente de Mito. Estou muito feliz. Depois de dizer isso, Masahiko se sentiu muito mais leve. Este era um mundo de Naruto com ele dentro. Imutável significava nenhuma surpresa, o que seria entediante no final. Capítulo 232, A Morte de Mito. No dia seguinte, a notícia sobre o estado de saúde de Mito já havia se espalhado por toda Konoha. Não foi porque o Senju ou os Uchiha espalharam a notícia, mas sim porque no início da manhã, vários clãs, grandes e pequenos, enviaram presentes de nascimento para o recém-nascido Senju Itachi e, posteriormente, ficaram sabendo da notícia. Uma variedade de presentes de nascimento se acumulava no depósito do Senju, mas ninguém estava com vontade de contá-los. Para os jovens membros do clã Senju desta época, a Shirama, que pacificou os tempos caóticos, havia se tornado uma lenda distante. Era a história de Mito, que sozinha derrotou Tsunagakure durante a primeira grande guerra ninja, que acompanhava seu crescimento. A equipe de negociação de Konoha voltou a se encontrar com o Senju. Suas expressões eram muito sombrias. A morte de Mito significava que o controle do Senju diminuiria. Senhora Mito, como pôde de repente? Hiruzen parecia triste. Afinal, Mito era a esposa de seu mestre. Não há escolha quanto à duração da vida humana. Vivi 77 anos. Isso já é o suficiente. Mito ainda ostentava aquele sorriso gentil. Hiruzen ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Após um longo silêncio, foi Danzo quem falou primeiro. Ouvi dizer que o descendente de Navaki Senju e Mikoto Uchiha nasceu hoje de manhã. Gostaria de saber qual é o seu talento. Você quer perguntar se o talento dele pende mais para o clã Senju ou para o Uchiha, certo? Masahiko confrontou diretamente, ignorando a expressão constrangida de Danzo. Ele tem os dois. Está decepcionado? Na verdade, como Itachi possuía o corpo sábio, o poder da linhagem Senju certamente prevaleceria antes que ele despertasse o Mangekyou Sharingan. Masahiko não disse isso para evitar causar consequências indesejáveis. Ancião Masahiko, você entendeu errado. Após hesitar por um longo tempo, Danzo falou timidamente. Masahiko não continuou a atacá-lo, já era o suficiente. Depois disso, o clima na sala ficou constrangedor. Masahiko e Mito não tinham nada a dizer, enquanto as pessoas do outro lado da sala estavam cheias de palavras que não sabiam como expressar. Para alguém como Mito, que tinha um preço claramente definido de 10 dias a meio mês de vida restantes, era realmente desconfortável. Consolá-la parecia inadequado e lamentar-se parecia prematuro. Após um longo período, foi Hiruzen o Hokage quem quebrou o silêncio. Ancião Masahiko, e quanto a Kushina Uzumaki? Aceitando o fato de que Mito estava prestes a falecer, Hiruzen, como Hokage, teve que se preocupar com a situação do próximo Jinchuriki da Nove Caudas. Kushina já concordou. No entanto, ela é a princesa da nossa terra dos redemoinhos, afinal. Para que ela venha para Konoha como uma Jinchuriki, vocês não precisam nos dar alguma compensação. Masahiko fez uma expressão que claramente indicava o preço pela venda de Kushina. Hiruzen ficou estupefato. Ele pensava que Masahiko concordaria ou recusaria, mas realmente não esperava que essa questão pudesse ser resolvida por meio de negociação. Ele trocou olhares com os outros três anciãos. Kagami e o chefe do clã Iga fecharam os olhos para descansar, indicando que não queriam se envolver. Sem ter para onde ir, Danzo teve que assumir a liderança. Ancião Masahiko, Kushina Uzumaki se tornar a Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas também será benéfico para o seu clã Uzumaki. Não restringiremos sua liberdade pessoal, então ela também será a Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas para o clã Uzumaki. Masahiko lançou um olhar furioso. Tente restringir a liberdade pessoal dela e veja o que acontece. Danzo engasgou. Mas a Raposa de Nove Caudas. Você acha que eu me importo com a Raposa de Nove Caudas? A metade da Raposa de Nove Caudas que eu tenho está quase apodrecendo de tédio. Você já me viu transformar alguém em um Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas? Ao lado dele, Mito sorriu amargamente. Segundo vovô, a Raposa de Nove Caudas está te amaldiçoando. Diga para ele calar a boca. Não, diga para ele cooperar bem com seu próximo hospedeiro. Caso contrário, eu o selarei hermeticamente, não usarei seus poderes e o trancarei em um quarto escuro, disse Masahiko. Mito balançou a cabeça com um sorriso. Claramente a Raposa de Nove Caudas dentro dela ainda estava praguejando alto. Após falar, Masahiko olhou ansioso para Hiruzen e Danzo novamente, com um olhar ganancioso no rosto. Embora Kushina tivesse seus próprios objetivos e se voluntariasse para se tornar a Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas, ele não podia deixar passar essas oportunidades. Hiruzen suspirou. Tudo bem, podemos discutir os suprimentos específicos mais tarde, mas tenho outro pedido. Espero manter em segredo o fato de Kushina se tornar a Jinchuriki. Espero que a versão que circule seja a de que Konoha ainda não encontrou um candidato adequado. Embora não possamos esconder isso por muito tempo, esconder por um tempo é melhor do que nada. Masahiko fez uma pausa e trocou um olhar com Mito. Depois de se tornar Hokage, você também se tornou uma vadia maquiavélica, Hiruzen. Hiruzen deu um sorriso amargo. Embora não soubesse o que era uma vadia ardilosa, claramente não era um elogio. Só agora percebo que a menos que eu tenha a força do professor Hashirama, só posso fazer isso.
Masahiko suspirou e não disse mais nada. Hiruzen não teve vida fácil como Okage todos esses anos, lidando com todo tipo de problema, além de Masahiko causando confusão de vez em quando. Claro, Masahiko não admitiria isso por si mesmo. Com tudo acertado, Masahiko não negociou o preço pessoalmente. Ele esperou a chegada de Yoriko para que ela pudesse discutir o assunto com Hiruzen. Tio avô, muito bem. Quando Kushina soube que Masahiko havia estipulado um preço claro para ela, não só não ficou zangada como também ficou feliz. E te vendi por um bom preço. Você é bem valiosa. Após as negociações entre Yoriko e Hiruzen, Konoha basicamente pagou suprimentos semelhantes aos que haviam gasto comprando etiquetas explosivas anteriormente. Kushina. Embora ela sentisse que havia contribuído para a terra dos redemoinhos, ouvir Masahiko dizer isso daquela forma a deixou um pouco sem jeito. Com um evento tão importante quanto o fim iminente de Mito, os 3 discípulos de Masahiko correram para lá. Além disso, os vários clãs de Konoha e o atual daimyo do País do Fogo também vieram visitar Mito. As visitas continuaram uma após a outra durante uma semana, após a qual Masahiko dispensou todas. Ele levou Sara e cumprimentou Mito e seus 3 discípulos. Ele havia se conformado. Não podia impedir Sara de conhecer as pessoas próximas a ele para sempre, certo? Quanto aos que não eram tão próximos, era melhor que não soubessem. Masahiko já havia sofrido bastante com as expressões de choque de seus 3 discípulos. Seus 2 discípulos mais jovens, Nagato e Konan, também ficaram nos terrenos do clã Senju enquanto estavam em Konoha e tinham um bom relacionamento com Mito. Masahiko permitiu que eles vissem Mito uma vez e depois os mandou de volta. O choro deles realmente afetou o clima. Por mais que Masahiko fizesse piadas, o rosto de Mito envelhecia a cada dia. No início, ela parecia ter 60 anos, depois envelhecia 1 ano por dia, com cada vez mais rugas no rosto. No dia 20 de junho, dentro de seu quarto, Mito sorriu e disse, segundo avô, não fique triste por mim. Então ela fechou os olhos para sempre. Como não ficar triste? Masahiko suspirou, abaixou-se para pegar Mito no colo e saiu. Apenas Masahiko estava na sala. Devido à morte de Mito, metade da raposa de 9 caudas morreria ao mesmo tempo. O chakra preenchia toda a sala, mas era bloqueado pelo selo de Masahiko. Segurando o Mito, Masahiko saiu instantaneamente de seu selo e a colocou no caixão preparado do lado de fora. Rodeado por várias pessoas, o som de soluços vinha de vez em quando. Masahiko olhou para o céu. Se ele derramasse lágrimas, onde colocaria seu rosto de antes? Capítulo 233. Uzumaki Kurama. Na pedra memorial de Konoha, Masahiko esculpiu o nome de Mito traço por traço. Muitos nomes já estavam gravados ali, pertencentes a pessoas de diferentes status e posições. De Hashirama, o mais alto, até um genin que morreu na guerra, os nomes estavam densamente agrupados. Contanto que alguém tivesse sacrificado a vida por Konoha, seu nome estaria ali gravado. Naturalmente, Mito não era exceção. Há alguns dias, Masahiko perguntou a Mito se ela queria retornar às suas raízes. Mito simplesmente sorriu e disse, Konoha é a minha raiz agora. No fim, Mito foi enterrada no cemitério de Konoha, ao lado do túmulo de Hashirama. Mais um alvo para ressuscitar. Masahiko suspirou. Mito era muito mais problemática que Hashirama e Tobirama. A expectativa de vida de Hashirama e Tobirama foi encurtada por ferimentos, não pelo envelhecimento natural, então ressuscitá-los logo após o Edo Tensei funcionária. Mas com Mito era diferente. Se ela ressuscitasse com a mesma aparência de antes de falecer, provavelmente teriam que realizar outro funeral no dia seguinte. Como Madara manteve sua aparência jovem após reencarnar na história original? Parecia ser algo especial criado por Kabuto, murmurou Masahiko. Ele não tinha pressa, essas coisas podiam ser feitas com calma. Se Mito não ressuscitar com a personalidade de Hashirama, ele só poderá procurar seu irmão, ou talvez Madara. Os pensamentos de Masahiko vagaram para sabe-se lá onde. Masahiko ficou realmente muito triste com a morte de Mito, ele quase chorou. Porque durante tantos anos só Mito o entendia da melhor forma. Mas ele já esperava por esse dia há muito tempo. Depois de esculpir a pedra memorial com o coração pesado, seu ânimo foi se recuperando aos poucos. Ao observar a multidão ao seu redor, ele percebeu que mais da metade dos moradores de Konoha havia comparecido para se despedir de Mito. Até mesmo as lojas estavam fechadas naquele dia, com todos correndo para o funeral. Entre eles, Masahiko avistou a família de Teuchi com semblantes solenes, seguida por Sara. O grupo da Terra dos Redemoinhos estava na frente da fila. Depois de oferecerem uma flor branca a Mito, eles partiram silenciosamente sob a liderança de Masahiko. Embora houvesse poucas pessoas na vila, era o momento perfeito para selar a raposa de 9 caudas. Quando um Jinchuriki morre, a besta com cauda selada dentro dele morre simultaneamente. A trágica 9 caudas se sacrificou pela segunda vez por causa de Masahiko. Após a morte de uma besta com cauda, ela se transforma em uma massa de chakra e leva de 1 a 2 anos para reviver. Embora Masahiko tivesse selado todo o quarto de Mito com o jutsu de selamento, ele não sabia por quanto tempo poderia garantir que nenhum vazamento ocorreria. Então era melhor selá-lo o mais rápido possível. Kushina, você está mesmo pronta? Não foi Masahiko quem perguntou, mas sim Nanako. Como a Jinchuriki das 2 caudas, ela não tinha nenhum preconceito contra a Jinchuriki, mas as bestas com cauda eram perigosas, afinal. Ela era forte o suficiente e proficiente em jutsu de selamento, mas Kushina ainda tinha algumas deficiências. Não se preocupe com a segurança. Agora mesmo, sem falar da raposa de 9 caudas, eu poderia até selar a 10 caudas.
Masahiko era simplesmente arrogante assim. O que é a 10 caudas? O rosto de Masahiko endureceu e ele acenou com a mão. Só entre na brincadeira e diga: professor, você é incrível. Professor, você é incrível. Nanako sorriu amargamente e permaneceu em silêncio, mas Kento imediatamente se intrometeu. Masahiko lançou-lhe um olhar. Tendo vivido por tantos anos, o elogio de 3 pessoas podia ser completamente ignorado: Hashirama, Kento e Obito. Ser elogiado por eles era como ser insultado. Vovó, estou pronta. Kushina finalmente falou com o rostinho tenso. Masahiko assentiu e olhou para seus 3 discípulos. Kento e Oriko, vocês vão guardar o portão das terras do clã Senju. Não deixem nenhum ocioso entrar. Nanako, você fica de guarda do lado de fora para impedir que o chakra das bestas com cauda vaze. Kushina, venha comigo para este quarto. Com tudo organizado, Masahiko levou Kushina para o quarto. Apontando para a grande massa de chakra vermelho flamejante que se movia por todos os lados, Masahiko sorriu e disse: esta é a raposa de 9 caudas. Após a morte, ela se torna apenas uma massa de chakra inconsciente. Levará cerca de 1 ano ou mais para se recompor. Ninguém jamais tentou selar uma besta com cauda morta antes, porque essa massa de chakra é incontrolável. Desta vez, usei um selo para controlá-la dentro desta sala. Então você não precisa ficar nervosa. Pelo menos você tem mais de 1 ano para se familiarizar e controlar essa massa de chakras. Afinal, ela ainda não tem consciência, então não deve ser difícil para você. Quanto à raposinha que você quer ver, isso provavelmente só acontecerá mais de 1 ano depois. Outras fêmeas ficam grávidas por 10 meses. Você ficará grávida de uma raposinha por 1 ano. Ao falar sobre isso, Masahiko fez uma pausa repentina, revelando um sorriso travesso. Considere isso como o cristal do amor entre você e Minato, só que você deu à luz uma raposa. Kushina ficou muito nervosa a princípio, mas ao ouvir isso, revelou uma expressão entre risos e lágrimas. Tio avô, quem dá à luz uma raposa? Depressa, comece logo. Ela estava ficando um pouco impaciente. Masahiko assentiu com a cabeça e hesitou. Vou começar usando apenas o selo dos 4 símbolos. Tente controlar o chakra da 9 caudas. Entrar em contato mais próximo com o chakra da 9 caudas primeiro será benéfico para você dominá-la mais tarde. Eu reforçarei isso para você depois. Kushina assentiu gravemente. Arte do selamento, selo dos 4 símbolos. Para o Masahiko atual, o selo dos 4 símbolos já era um selo simples que ele podia desfazer com um aceno de mão. No entanto, como o chakra da raposa de 9 caudas estava disperso por toda a sala, Masahiko manteve o fluxo de chakra por 10 minutos antes de selá-lo completamente. Olho da mente da Kagura. Assim que o selamento foi concluído, Masahiko ativou sua percepção com a máxima precisão para garantir que nenhum chakra residual da 9 caudas permanecesse. 2 segundos depois, Masahiko assentiu com satisfação. Nenhum chakra havia sido desperdiçado. Com um gesto de mão, ele removeu a barreira de vedação de toda a sala, e Nanako entrou imediatamente. Professor, como foi? Masahiko fez um gesto de ok, mas Nanako obviamente não o entendeu e caminhou ansiosamente para o lado de Kushina. Kushina estava parada imóvel desde que Masahiko começou o selo. Um simples selo dos 4 símbolos claramente não seria capaz de conter o chakra massivo da raposa de 9 caudas. Ela estava desesperadamente tentando suprimi-lo. Nanako gradualmente compreendeu a situação e deixou de ficar ansiosa, permanecendo de prontidão a qualquer momento. Cerca de 10 minutos depois, Kushina mostrou uma expressão de leve dor, e Masahiko ouviu. Selo dos 4 símbolos, invertido. Nanako agiu diretamente, transformando os 2 selos dos 4 símbolos no selo dos 8 trigramas, selando completamente a raposa de 9 caudas. Após o selamento ser concluído, ao ver Masahiko e Kushina olhando diretamente para ela, ela se sentiu um pouco envergonhada. Parece que fui um pouco precipitado. Masahiko balançou a cabeça impotente. Muito bem, já chega. Kushina ainda tem mais de 1 ano para se adaptar, este momento não fará diferença. Kushina também sorriu radiante. Eu já estava quase no meu limite agora mesmo. Masahiko assentiu. Vamos falar de algo alegre. Nanako, você está feliz por ter um bisneto? Kushina sorriu amargamente enquanto Nanako parecia confusa. O nome original da raposa de 9 caudas era Kurama. Agora deveria se chamar Uzumaki Kurama. Nada mal. Ao mesmo tempo, Masahiko deu uma risadinha por dentro. Naruto, eu te arrumei um irmão mais velho. Capítulo 234. O que isso tem a ver comigo? Enquanto Masahiko terminava de selar a raposa de 9 caudas, o funeral de Mito também chegou ao fim. Nos terrenos do clã Senju, os membros do clã retornavam um após o outro, todos com semblantes tristes. Kushina, que acabará de soltar um suspiro de alívio após se tornar com sucesso a Jinchuriki da raposa de 9 caudas, foi puxada de volta para a atmosfera de tristeza. Seu pequeno rosto se contraiu, mostrando sinais de que as lágrimas voltariam a cair. Masahiko suspirou e interrompeu apressadamente. Vá logo contar ao Minato a infeliz notícia de que você está grávida de uma raposa. Não fique aí parada. Embora a notícia de Kushina se tornar uma Jinchuriki tenha sido mantida em segredo, isso só acontecia do mundo exterior. Dentro de Konoha, não era para ser de conhecimento público para todos, mas aqueles com certo status saberiam, e não havia necessidade de esconder isso deles. Os olhos de Kushina já estavam marejados de lágrimas, mas a frase de Masahiko a fez chorar de novo. Ela lançou um olhar furioso para Masahiko e saiu correndo. Vovô Kaji.
Apenas alguns passos depois, Kushina esbarrou em Hiruzen. Ela o cumprimentou e continuou a se afastar, deixando Hiruzen atônito, engolindo as palavras que havia preparado. Masahiko aproximou-se com um sorriso. Não se preocupe, o selamento da raposa de 9 caudas foi um sucesso. Hiruzen assentiu. Com você aqui, eu não estava muito preocupado, só vim para confirmar. Ele hesitou e então perguntou. Kushina pode usar o poder da raposa de 9 caudas? Qual a pressa? Levará pelo menos 180 anos para nos familiarizarmos com isso. Ocupe-se com seus afazeres. A morte de Mito provavelmente causará outra comoção. Hiruzen saiu com um sorriso amargo. 180 anos. Os lírios do dia já terão esfriado até lá. Expressão idiomática que significa que será tarde demais. Masahiko se virou para seus 3 discípulos. Vocês fiquem se quiserem ficar, voltem se quiserem voltar. Ele pretendia provocá-los perguntando quem planejava ser mandado embora por ele primeiro, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e ele mudou para esta frase. Professor, ainda há assuntos pendentes dentro do clã, então preciso voltar, disse Yoriko após as 3 trocarem olhares. Masahiko franziu a testa. Não se esforce demais. Nagato já tem 14 anos, você pode tentar prepará-lo para assumir o posto. Com o precedente de Gensuke, Masahiko realmente temia que Yoriko se sobrecarregasse. Yoriko sorriu. Professor, eu sei. Professor, nós ficaremos, disseram Nanako e Kento simultaneamente. Kento não tinha mais laços. Permanecendo em Konoha, ele tinha um irmãozinho Might Dai e um irmãozinho menor Might Gai. Quem sabe como eles organizaram a hierarquia entre si. Quanto a Nanako, seu filho havia se tornado daimyo e estava ocupado o dia todo, restando-lhe apenas Kushina como sua preocupação. Então ela bem que poderia ficar em Konoha. Enquanto conversavam, Kenji, Tsunade e os outros também retornaram. Todos pareciam muito abatidos. Embora tivesse havido um período de transição de mais de meio mês, ainda era difícil para eles aceitarem a situação por um tempo. Ao cumprimentarem Masahiko, cada um voltou para casa, sem nenhum interesse em conversar. Navaki sequer conseguia encontrar a alegria de ser pai recentemente. Masahiko balançou a cabeça. Essa atmosfera triste não combina comigo. Estou indo embora, estou indo embora. Façam como quiserem. Após dizer isso, Masahiko ignorou seus 3 discípulos, foi até seu quarto buscar o gatinho e saiu diretamente das dependências do clã Senju. Encontrando um lugar para usar o jutsu de transformação, ele voltou direto para a loja Taobao. Num dia como o da morte de Mito, ambos os aprendizes tinham ido ao funeral, então naturalmente não viriam. Sara tinha acabado de voltar. Masahiko perguntou e descobriu que nem mesmo o Ichiraku Ramen abriria esta noite. Férias merecidas. Aproveite bem. Você pode até relaxar um pouco no refinamento dos chakras hoje. Estou lhe dando um descanso, disse Masahiko. Estas eram as primeiras férias de Sara desde que começara a trabalhar no Ichiraku Ramen. Sua habilidade em fazer ramen estava melhorando cada vez mais, mas seu treinamento ninja estava bem atrasado. No entanto, Masahiko não tinha pressa. Sara não precisava ser tão forte assim. Um lugar como o Ichiraku Ramen era simplesmente um santuário protegido por Deus. Nenhum desastre poderia afetá-lo. Ao pensar nisso, Masahiko parou de repente. Ele não havia encontrado nada de errado com Teuchi, mas e Sara, que passava dia e noite com ele? Você trabalha no Ichiraku Ramen há tanto tempo, já notou algo de errado com o Teuchi? Sara ficou atonita. Errado? Não. Mestre e senhora me tratam muito bem, e a pequena Yami Ai Kai também é muito fofa. Masahiko assentiu com a cabeça. Ele apenas perguntou simbolicamente, era normal que Sara não tivesse notado nada de errado. Obviamente é apenas uma pessoa comum, só que há coincidências demais. O momento de seu aparecimento foi uma coincidência grande demais, a abertura da segunda filial na terra dos Redemoinhos foi uma coincidência grande demais. Esqueça isso, não ligue para ele. Masahiko murmurou algumas frases, ignorou Sara e começou a praticar o punho gentil sozinho. Desde que o filho de Navaki recebeu o nome de Senju Itachi, Masahiko sentiu uma verdadeira urgência. Se fosse mesmo o Itachi da história original, e agora com sangue Senju, se Masahiko não se apressasse em aprimorar sua força, poderia ser facilmente superado quando a trama começasse. Ter vivido por mais de 100 anos apenas para ser derrotado por um jovem de 20 anos seria muito humilhante. Agora, só o punho gentil pode melhorar minha força. Ainda faltam quase 1000 pontos de testemunha, então usá-los agora não fará muita diferença. Espero que o punho gentil nível 10 me surpreenda. Quanto aos pontos de testemunha, devo conseguir reunir alguns da Terceira Grande Guerra Ninja. Na Primeira Grande Guerra Ninja, Masahiko participou bastante, testemunhou muitos eventos e ganhou 50 pontos de testemunha. Já na Segunda Grande Guerra Ninja, ele lutou apenas uma vez na Terra dos Redemoinhos e ignorou todo o resto. Como resultado, não ganhou nenhum ponto de testemunha. Talvez salvar a Terra dos Redemoinhos da destruição já tenha garantido pontos uma vez, por isso não recebeu uma segunda vez. Espere, nem sequer é certo que haverá uma Terceira Grande Guerra Ninja. Konoha está tão forte agora. Comparado ao mesmo período da história original, existem 4 ou 5 ninjas de nível S a mais. Será que a Vila da Areia realmente se atreve a começar uma guerra? Isso poderia me dar pontos de testemunha por mudar completamente a situação? Masahiko começou a fantasiar novamente. 2 meses depois. Punho gentil nível 9.
Masahiko terminou seu dia de treino de punho gentil, expirou lentamente. Alimentou o gatinho que havia crescido vários tamanhos e se preparou para ir ao Ishiraku Ramen jantar. O progresso do punho gentil estava dentro de suas expectativas. Nesse ritmo, mais 3 meses de treinamento árduo seriam suficientes. Ele esperava por uma surpresa então. Inesperadamente, ele não precisou esperar até então. Uma sequência de caracteres surgiu repentinamente diante de seus olhos, causando-lhe um susto. Testemunhei e participei de uma pequena parte de uma história paralela do mundo de Naruto bastante alterada, a deserção de Sasori. Obtive 10 mais 8 pontos de testemunha. Masahiko ficou atônito por um longo tempo antes de reagir. Sasori desertou? O que isso tem a ver comigo? Ele realmente desertou por causa das minhas 2 frases semeando discórdia? Sasori não me parece um tolo. Não, espere. Mudou bastante. Sasori não desertou ou o método de deserção foi diferente? Ou o que aconteceu? Ao receber tal mensagem, Masahiko ficou repentinamente confuso. Maldito sistema, me obrigando a deduzir as coisas sozinho. Masahiko se recompôs, pulou o jantar, se transformou em Sherlock Holmes e começou a analisar. Se isto suponha que é assim. 1 hora depois. Que se dane Sherlock Holmes. Se Sasori desertar ou não, o que isso tem a ver comigo? Estou morrendo de fome. Capítulo 235. Movimentos anormais na Vila das Nuvens. Desde que recebeu a notícia da deserção de Sasori, Masahiko vinha observando atentamente os movimentos da Vila da Areia. Primeiro, ele estava curioso para saber exatamente o que havia mudado. Segundo, queria saber se a terceira grande guerra ninja ainda começaria conforme o previsto. Inesperadamente, ele não recebeu nenhuma notícia da Vila da Areia, mas alguém da Terra dos Redemoinhos veio entregar uma mensagem. Como não conseguiram encontrá-lo, a mensagem foi repassada para Hiruzen. Ancião Masahiko, há movimentos anormais na Vila das Nuvens. Sakumo o encontrou. Masahiko ficou surpreso e pareceu completamente perplexo. Embora a Vila da Nuvem tivesse recuperado parte de sua força ao longo dos anos e o 4º Raikage tivesse assumido o cargo, eles ainda estavam muito atrás do país dos Redemoinhos. Mesmo sem a adição de Masahiko, eles poderiam não ser capazes de derrotar o país dos Redemoinhos. Eles também sabiam disso. A homenagem anual era entregue pontualmente sem atrasos. Olhando para Sakumo à sua frente, Masahiko assentiu. Entendo. Não há mais nenhuma notícia? Por exemplo, notícias sobre a Vila da Névoa ou a Vila da Areia? Sakumo hesitou, mas mesmo assim se pronunciou. A Vila da Névoa não apresenta anormalidades, mas a Vila da Areia parece um pouco estranha, seus movimentos são peculiares. Isso sim. Seja a deserção de Sasori ou a morte do 3º Kazekage, pelo menos um dos eventos deveria ter acontecido. Seria estranho se a Vila da Areia estivesse completamente normal. E quanto à Vila das Nuvens? O que está acontecendo lá? Sakumo balançou a cabeça. Também não descobrimos o motivo disso. Masahiko sorriu. Está tudo bem. Provavelmente algo deu errado em algum lugar. Vou voltar e dar uma olhada. Ele não achava que a Vila das Nuvens seria tola o suficiente para lançar uma resistência contra a Terra dos Redemoinhos num momento como esse. Deve haver algum outro motivo. No entanto, aproveitando-se dessa oportunidade, Masahiko precisou retornar à Terra dos Redemoinhos. Ele tinha algumas coisas a fazer. Ele deu algumas instruções a Sara, confiando-a novamente ao Ishiraku Ramen. Masahiko descobriu que nem precisava se preocupar com a filha. Desde que ela se tornou aprendiz no Ishiraku Ramen, ele podia se livrar de muitas preocupações, grandes e pequenas. Se meus 2 aprendizes vierem, diga apenas que eu tinha negócios a tratar e sair. Abra a porta para eles e deixe-os entrar sozinhos, instruiu Masahiko. Depois, Masahiko voltou direto para a Terra dos Redemoinhos. Ele não foi procurar por Nanako ou Kento, não sentiu necessidade de procurá-los. Voando alto no céu, a velocidade de Masahiko não era muito alta porque ele carregava um gatinho branco nos braços. Você também é um gato que já viu o mundo. Masahiko sorriu. Miau, isso não foi uma resposta, apenas o gatinho se encolhendo nos braços de Masahiko por medo. Você não é mais pequeno, não posso mais te chamar de gatinho leiteiro. De agora em diante, você será chamado de Wamal, gato flor gato pintado, ponto. Quem sabe o que Masahiko estava pensando? Era claramente um gato totalmente branco, mas ele insistia em chamá-lo de gato flor. Masahiko levou 1 hora ou mais para voar de volta à Terra dos Redemoinhos, onde encontrou Yoriko pessoalmente. Professor, você trouxe um gato de volta. Assim que Yoriko falou, ela notou o gato nos braços de Masahiko. Que tipo de saudação é essa? Masahiko não sabia se ria ou chorava. Ele colocou a mão no chão, e o pássaro voou para longe em busca de um esconderijo. Ouvi dizer que a Vila das Nuvens parece não conseguir ficar parada, então voltei para dar uma olhada. Yoriko assentiu. Também enviei pessoas para explorar durante esse período, mas não encontramos nada. Eles não parecem querer iniciar uma guerra, mas de fato estão enviando ninjas batedores com frequência. É mesmo? Masahiko fez uma pausa e sorriu. Basta enviar alguém para perguntar diretamente a eles. Se precisarem de alguma coisa para inspecionar, podemos ajudá-los. Claro, cobraremos uma taxa. Yoriko ficou atonita e assentiu vagamente com a cabeça. E se eles não disserem nada, professor? Se eles não disserem nada, não dizem nada. Simplesmente ignore-os. Vou ficar um tempo na Terra dos Redemoinhos para ver se eles enlouqueceram. Masahiko realmente não acreditava que o 4º Raikage, que era imprudente na superfície, mas delicado por dentro,
não entenderia a dominância do grande rei demônio Masaiko. A gravidade irrompeu e o Amal voou para os braços de Masaiko com um olhar de desespero. Ao sair da casa de Yoriko, Masaiko encontrou seus 2 jovens discípulos no campo de treinamento. Professor, Masaiko assentiu com a cabeça. Não tenho prestado muita atenção ao seu treinamento ultimamente. Algum progresso? Os 2 já tinham 14 anos, estavam em fase de desenvolvimento, melhorando rapidamente, mudando a cada dia, por assim dizer. Masaiko havia feito uma pergunta completamente sem sentido. Como era de se esperar, Masaiko recebeu a resposta: há progresso. No entanto, quantos segundos para os 100 metros? Assim que a pergunta foi feita, as expressões das 2 crianças se endureceram novamente, obviamente relembrando o medo que sentiam da pista de 100 metros. Elas achavam que testar ninjas em uma corrida de 100 metros era simplesmente estúpido demais, nem mesmo Nagato queria fazer isso. Só estou brincando, não se preocupe. Nagato, você treina sozinho por um tempo. Conan, é hora de fazer bombas de papel, etiquetas explosivas, de novo. Esse era o verdadeiro propósito do retorno de Masaiko. Independentemente de a Terceira Guerra começar conforme o planejado, ele queria estocar um lote de etiquetas explosivas. Elas poderiam ser úteis. Sim, professor. Os 2 concordaram, e Conan seguiu Masaiko para encontrar Yuna. Atualmente o volume de chakra de Conan não era ruim. Aos 14 anos, de acordo com as estatísticas de Masaiko, seu ninjutsu provavelmente girava em torno de 200 pontos. Além de Nagato, em comparação com seus colegas, ela possuía uma quantidade relativamente grande de chakra. Mas para produzir etiquetas explosivas em massa rapidamente, ela ainda precisava da ajuda de Masaiko. Caso contrário, levaria 10 vezes mais tempo. Vovô Masaiko, você trouxe a Conan para fazer etiquetas explosivas de novo? Yuna disse com um sorriso. Vocês já sabem usar as máquinas sozinhos? Não precisam mais de mim. Desde a última produção em massa de etiquetas explosivas, Masaiko passou a levar Conan para fabricar pequenas quantidades sempre que retornava. Agora, os ninjas da Whirlpool até praticavam o lançamento de etiquetas explosivas durante o treinamento. Rico e obstinado. Yuna, você não tem nenhuma pesquisa urgente ultimamente, tem? Não. Masaiko sorriu e entregou o Amal que tinha nos braços. Então me ajude a cuidar do gato por um tempo. Yuna? Muito bem, Conan, prepare-se para começar. Masaiko se sentiu mais leve sem o gato. Enquanto isso, Nagato encontrou uma floresta um tanto isolada na terra dos redemoinhos para treinar seu chakra. Esse era um método que Masaiko lhe ensinara. Ficar pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, usando o chakra para se agarrar ao galho enquanto refinava o chakra, teria um efeito maior. Na verdade, era apenas psicológico. Ficar parado refinando o chakra era muito entediante. Treinamento, treinamento. Nagato era adepto da arte da auto-hipnose e entrou nesse estado assim que se pendurou na árvore. 2 segundos depois, ele repentinamente sentiu que algo estava errado. Quem está aí? Os olhos de Nagato se arregalaram ao olhar por trás de uma grande árvore. Após um momento de silêncio, um garoto de pele bronzeada saiu de trás da árvore, usando óculos escuros e carregando várias espadas nas costas. Quem é você? Nagato perguntou vigilante. Io. Ei. O oponente estendeu repentinamente as mãos para a frente e gritou ao mesmo tempo, assustando Nagato, que diligentemente sacou uma kunai. Caminhando por aqui cansado, parei para descansar, encontrei um garoto ruivo treinando seu melhor. Não esperava ser descoberto. Oh sim, Nagato. Capítulo 236, a versão bizarra de Nagato. Um mês depois. Yuna, que dia é hoje? Nos últimos dias, a vida de Masaiko tinha sido um ciclo de dormir, comer, fazer etiquetas explosivas e praticar o punho gentil, a ponto de ele ter perdido a noção do tempo. Vovô Masaiko, hoje é 30 de setembro. Masaiko fez uma pausa, assentiu com a cabeça e olhou para o céu. Já estava completamente escuro. Então, olhou para Conan, que estava sentada descansando, e disse: Conan, vamos parar de fazer etiquetas explosivas por enquanto. Amanhã é o Dia Nacional, então estou te dando um feriado. Embora Conan não entendesse o que era o Dia Nacional, ela ainda assim respirou aliviada. Mesmo tendo feito pausas ao longo do mês e estando fisicamente bem, ela estava verdadeiramente exausta mentalmente. Sim, professor. A propósito, Yuna, onde está meu gato? Só então Masaiko se lembrou de Amal. 10 minutos depois, o canto da boca de Masaiko se contraiu enquanto ele olhava para o Amal, que havia engordado 2 vezes. Yuna riu e disse: um gato tão pequeno come bastante. Ele come tudo que eu lhe dou todos os dias. Masaiko suspirou. Yuna, se você quer se vingar de mim, faça logo. O que o Amal fez para merecer isso? Esquece. Vou encontrar a Yoriko para lidar com as etiquetas explosivas. Masaiko pegou o gato gordo, virou-se e saiu. Conan, volte e descanse. Você também não precisa treinar amanhã. Tire 2 dias de folga. Está bem, professor. No assentamento Uzumaki, Masaiko conheceu Yoriko de aparência preocupada. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Yoriko suspirou e balançou a cabeça. Professor, ultimamente Nagato tem se tornado um pouco estranho. Nagato? Masaiko percebeu que realmente não tinha visto Nagato no último mês. O que aconteceu com ele? Yoriko balançou a cabeça. É difícil explicar em poucas palavras. Masaiko não sabia se ria ou chorava. O que problemas da puberdade? Se for difícil de explicar, explique depois. Primeiro, me conte a situação da Vila das Nuvens. Yoriko assentiu. A Vila das Nuvens voltou ao normal.
Parecia que eles estavam procurando por algo antes e agora encontraram. Masahiko ficou surpreso. Procurando por alguma coisa. Ah, não me admira que tenham enviado tantos ninjas batedores. Imagino que tesouro eles encontraram. Masahiko ficou um pouco tentado, reprimindo o impulso de ir dar uma olhada. E quanto aos outros países? Konoha? Algum movimento da Vila da Areia? Masahiko estava mais preocupado com a deserção de Sasori e se a terceira grande guerra ninja iria acontecer. A expressão de Yoriko tornou-se mais séria. Não sabemos nada sobre a Vila da Areia. Eles entraram em estado de lei marcial. Não conseguimos obter nenhuma notícia deles. Consequentemente, Konoha também entrou em estado de prontidão para combate. É mesmo. Masahiko ponderou por um momento. Com base no comportamento deles, o terceiro Kazekage devia ter desaparecido. Agora tudo depende se a Vila da Areia amarelar ou não, murmurou Masahiko. Professor, como está indo a sua produção de etiquetas explosivas? Vendo Masahiko pensativo, Yoriko tomou a iniciativa de perguntar. Arrecadamos o dobro em comparação com a primeira vez. Masahiko sorriu satisfeito. Graças à melhoria de Conan, a eficiência deles havia aumentado. Então, quanto devemos vender? Masahiko franziu a testa. Essa pergunta o deixou perplexo. No fundo, ele queria vendê-los como da última vez para maximizar o lucro, mas isso era passado e agora era presente. Com o mundo ninja em um estado tão tenso, fazer isso seria um pouco exagerado. Enviem alguém para perguntar a Hiruzen quantos ele quer. Guardem o resto por enquanto e esperem para ver como a situação se desenvolve. Outros países poderiam potencialmente se tornar inimigos de Konoha. Mesmo que Masahiko não temesse as reclamações de Hiruzen, vender etiquetas explosivas para outros países neste momento crítico não seria correto para sua consciência. Yoriko assentiu, compreendendo. Então, professor, vou providenciar alguém. Vai? Masahiko estava prestes a responder quando se lembrou de Nagato. Você ainda não me disse o que há de errado com Nagato? Yoriko sorriu amargamente. Há um mês, Nagato conheceu um cantor errante e ficou obcecado por cantar. Masahiko ficou estupefato. A profissão de cantor errante era realmente rara neste mundo ninja. Não é ótimo? Nossa família finalmente terá alguém com talento artístico. Nagato gosta de cantar? Eu realmente não esperava por isso. Contanto que não atrase seus estudos, deixe-o em paz, respondeu Masahiko. Yoriko parecia ainda mais amargurada. Você? Suspiro. Outro longo suspiro. Por que você se tornou um velho rabugento que restringe o desenvolvimento integral de uma criança, Yoriko? Masahiko riu. Não é que eu esteja restringindo-o. Yoriko não sabia como dizer. Deixe-me explicar. Nagato organizou um concerto para seu professor de canto aqui mesmo na terra dos Redemoinhos, e isso causou um tumulto. Os olhos de Masahiko se arregalaram. Tão poderoso assim? Um cantor de soul? Yoriko não sabia se ria ou chorava, nem entendia o que era um cantor de almas. Muitos membros do clã sabiam que Nagato havia organizado tudo, então foram assistir. Como resultado, depois de assistirem, expulsaram aquele cantor errante da terra dos Redemoinhos. Masahiko fez uma pausa, finalmente entendendo um pouco. Aquele cantor errante cantava muito mal. Nagato simplesmente não viu o mundo. Vou ensiná-lo pessoalmente mais tarde. Masahiko gostava de cantarolar quando não tinha nada para fazer. Não era só pobreza. Yoriko estava prestes a continuar quando foi interrompido por um membro de elite da patrulha do Redemoinho que entrou de repente. Grande ancião, líder do clã, navios da Vila da Névoa foram avistados nas rotas marítimas. Masahiko ficou surpreso. Eles nos atacaram? Depois de tanto tempo, não foi surpresa ser descoberto pela Vila da Névoa. Em resposta ao grande ancião, não. A expressão de Masahiko tornou-se estranha. Não por causa da resposta não, mas por causa da frase em resposta ao grande ancião soava tão desajeitada, como algo que um súdito diria ao imperador. Sem se deter muito nisso, Masahiko trocou um olhar com Yoriko e balançou a cabeça. Se eles nos encontraram. Reforcem a segurança dos navios. Se forem atacados, recuem imediatamente e entreguem a carga. Eu mesmo irei exigir 100 vezes o valor de volta. Masahiko realmente não acreditava que eles ousassem atacar. Sim. Depois de dispensar a patrulha de elite, Masahiko olhou para Yoriko novamente. Continue. O que aconteceu com aquele cantor errante? Yoriko suspirou. Você vai entender quando for ver Nagato. Masahiko balançou a cabeça e saiu. Que diabos está acontecendo? Ao caminhar, pressentiu algo e logo encontrou Nagato no campo de treinamento. Ele estava praticando taijutsu com peso, murmurando algo enquanto treinava. Cantando enquanto treina? Masahiko quis se aproximar para ouvir exatamente o que ele estava cantando. Professor! O grito de Nagato assustou Masahiko. Embora não tivesse se preocupado em esconder sua presença, ele não esperava ser descoberto tão facilmente. Você realmente melhorou muito, Nagato. Ao receber o elogio de Masahiko, Nagato coçou a cabeça. Ouvi dizer que você aprendeu a cantar com um cantor ambulante recentemente? Se você gosta de cantar, por que não pediu ao professor para lhe ensinar? Nagato ficou estupefato. Professor, você sabe cantar? Claro. Cante alguns versos para mim, deixe-me ver do que você é capaz. Nagato corou e se preparou. E aí? Professor, faz um mês que não nos vemos. Senti muita saudade de você? Treinando completamente sozinho? É tão chato, até os ossos. Oh sim, Masahiko. Puxa, de onde surgiu essa versão bizarra da Nagato? Capítulo 237, Desaparecido. A versão bizarra de Nagato deixou Masahiko sem palavras por um longo tempo. Professor, como foi meu canto? Nagato parecia expectante.
Masahiko suspirou, ativando completamente suas habilidades sensoriais. Por um momento, ele pensou que o Nagato à sua frente fosse Killer B disfarçado. Assassino B? Pensando nesse personagem, Masahiko de repente percebeu algo. Cantor errante, Vila das Nuvens, à procura de algo. Você só pode estar brincando. Não foi surpresa que Masahiko não tivesse pensado nisso a princípio. Killer B sair correndo para brincar não era inesperado, dada a sua personalidade. Isso aconteceu muitas vezes na história original. Mas Masahiko jamais imaginou que, como Jinchuriki da Oito Caudas, ele ousaria vir à terra dos redemoinhos. Ele não temia que Masahiko confiscasse a monstruosa Oito Caudas? Espere, se a Oito Caudas apareceu na terra dos redemoinhos, como eu não a detectei? Masahiko franziu a testa. Killer B ainda não deveria ser o Jinchuriki da Oito Caudas, mas vendo a Vila da Nuvem tão nervosa, deve ser em breve. Professor, meu canto foi ruim? Perguntou Nagato, vendo que Masahiko não respondia por um longo tempo. Suspiro. Masahiko soltou um longo suspiro. Seu canto. Não foi ruim, mas você não leva jeito para rap. Espere o professor te ensinar outra coisa. Nagato assentiu com alegria. Mas Masahiko estava preocupado por dentro. A trajetória de vida de Nagato foi completamente diferente da história original. Sem ter vivenciado aquelas duas dores, ele ainda era uma criança inocente de 14 anos. Como Masahiko poderia se sentir à vontade para deixá-lo assumir o lugar de Yoriko? Comparativamente, Konan era muito mais forte. Tendo vivido como uma criança de rua por um ano, ela era muito mais madura do que Nagato. Se houver uma terceira grande guerra ninja, deixarei ele e a Konan irem para Konoha para treinar um pouco, pensou Masahiko consigo mesmo. Venha cá, a professor vai te ensinar a cantar. E aí? Ei, sua cabeça. Masahiko praguejou mentalmente. Ele não conseguia suportar esse rancor. Em sua vida passada, ele gostava do personagem cômico Killer B, talvez devido ao princípio de semelhante atrai semelhante em termos de personalidade. Como ele apreciava a outra parte, Masahiko pensou que se o quarto Raikage, o trouxesse para a terra dos redemoinhos para vingança, Masahiko apenas o espancaria e o mandaria de volta. Mas agora, o discípulo que ele havia treinado com tanto esmero subitamente se transformará em um tipo bizarro e precisava ser endireitado. Isso o deixava realmente desconfortável. Olhando para a expectante Nagato à sua frente, Masahiko sorriu. Espere um momento. Tenho algo para discutir com sua tia-avó Yoriko. Já volto. Você deve treinar por 10 minutos primeiro. Depois disso, Masahiko voltou para Yoriko com uma aura assassina. Professor, você ouviu Nagato cantar? Se aquele cantor errante não tivesse sido expulso pelos membros do clã, eu teria querido me vingar dele pessoalmente. Inesperadamente, Yoriko teve o mesmo pensamento. Eu conheço essa pessoa. Ele não é um cantor errante, ele é da Vila das Nuvens. Precisamos ser mais rigorosos na verificação das pessoas que entram na terra dos redemoinhos, disse Masahiko inicialmente. Yoriko ficou atônita, depois assentiu. Então a Vila das Nuvens antes? Isso mesmo, eles estavam procurando por ele, respondeu Masahiko. Ele é o parceiro do quarto Raikage da Vila da Nuvem, Killer B. E se nada de inesperado acontecer, ele será o próximo Jinchuriki da Oito Caudas. Então é assim mesmo. Yoriko demonstrou compreensão. Então, o que fazemos? Masahiko ponderou por um instante. Embora quisesse se vingar para extravasar sua raiva, no fim das contas, ele realmente não sabia o que fazer. Pensando nas poucas pessoas da Vila da Nuvem de quem ele tinha uma boa impressão, especialmente daquele quarto Raikage de temperamento explosivo. Anote os detalhes deste assunto com clareza e envie alguém para entregar ao quarto Raikage. Ele dará uma lição em Killer B por nós, disse Masahiko com um sorriso. Yoriko ficou surpresa. Será que isso vai funcionar? Sem problema. Eu entendo o quarto Raikage. Yoriko assentiu com a cabeça, sem perguntar de onde Masahiko tirou seu conhecimento sobre o quarto Raikage. Após instruir Yoriko, Masahiko sentiu-se um pouco mais tranquilo. Ao retornar, encontrou Nagato com uma expressão preocupada e começou a reverter seu gosto. Uma semana depois. Nagato, você aprendeu? E aí? Aprendi. Aprendi uma ova. Masahiko parecia impotente enquanto Konan ria baixinho ao lado. Meu adorável discípulo foi arruinado por você. Killer B, espere só para ver. Masahiko murmurou. A carta de Yoriko já deveria ter chegado. Enquanto isso, na Vila das Nuvens. O quarto Raikage acabará de receber a carta do mensageiro da terra dos redemoinhos. Após lê-la, as veias saltaram em seu rosto. Contendo a raiva em seu coração, ele olhou para o mensageiro à sua frente. Entendo. Quando o mensageiro já estava longe, gritou, B, seu desgraçado. Ao mesmo tempo, a mesa à sua frente foi estilhaçada com um soco. Lorde Raikage. Do lado de fora, um homem de meia idade com pele escura entrou. Era o secretário do atual Raikage. Chama aquele desgraçado do B aqui. Ele não me disse que foi à terra dos redemoinhos nessa viagem. Foi para a terra dos redemoinhos? O homem de meia idade à sua frente também pareceu surpreso, hesitando em seguida. Lorde Raikage B está atualmente com Lorde Blue B Fukai, abelha azul, ponto. Lorde Azul B. O quarto Raikage fez uma pausa, sua expressão suavizando-se. Chegou a hora? O homem de meia idade do outro lado da mesa assentiu pesadamente com a cabeça. Desta vez, vou poupá-lo. De volta com Masahiko, o treinamento corretivo para Nagato durou quase 2 meses. Foi somente perto de dezembro que ele finalmente se endireitou mais ou menos. Durante esse tempo, Masahiko também acompanhava de perto a situação na Vila da Areia.
Para sua decepção, a Vila da Areia parecia ter se acovardado. Não havia ocorrido nenhum movimento por um longo período. O trabalho deles com relação à confidencialidade é muito bom. Até o momento, nenhuma notícia sobre o desaparecimento do terceiro Kazekage havia chegado da Vila da Areia. Vou continuar praticando o punho gentil. Estou quase no nível máximo. Masahiko estava um tanto expectante. No dia seguinte, Masahiko estava fazendo suas 2 últimas rodadas de treino de punho gentil quando um membro do clã Uzumaki apareceu de repente na sua frente. Grande ancião, relatório urgente de Konoha. Ontem à noite, um grande número de ninjas da Vila da Névoa apareceu repentinamente no sul do País do Fogo. Konoha foi pega de surpresa e saqueou inúmeras vilas e cidades do País do Fogo, causando pesadas perdas. Ambos os lados devem estar em combate agora. Masahiko franziu a testa. Vila da Névoa? Ele realmente não esperava que a Vila da Névoa lançasse um ataque repentino contra Konoha. Eles seguiram nossa rota marítima. Será que nos ignoraram? Como ousam fazer isso? Mas, neste caso, a Vila da Areia, murmurou Masahiko. Entendo. Levarei Nagato e Konan para Konoha, instruiu Masahiko. Sim. O membro do clã Uzumaki desapareceu num piscar de olhos, provavelmente para informar Yoriko. Professor, vamos para Konoha? Quando partiremos? Perguntou Nagato à parte. Masahiko olhou de relance para sua barra de status. Punho gentil, nível 9 evoluindo. Iremos embora depois que o professor praticar o punho gentil mais uma vez. Nagato e Konan se entreolharam confusas. Na rodada final do punho gentil, Masahiko executou o golpe com ainda mais seriedade, irradiando a aura de um grão-mestre. Ao concluir o último movimento de finalização, Masahiko soltou um suspiro lento, sentindo que algo estava diferente. No momento em que ia verificar suas estatísticas, sua expressão mudou repentinamente e ele desapareceu por completo. Nagato e Konan esfregaram os olhos ao mesmo tempo. Nagato disse, professor, você não disse que nos levaria para Konoha? Professor? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.